Filhos, na presença do Pai. Glória a Deus pela tua vida. Como é precioso estarmos na casa do Pai. Nossas crianças, aleluia, glória a Deus, maravilha, Jesus. Amados, você que tem a palavra do Senhor, abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia, do último livro da Bíblia, Apocalipse 22. É onde se encerra a Bíblia Sagrada. E há algumas palavras desse capítulo tão precioso que eu quero compartilhar com os amados sobre a volta do Senhor Jesus. E no capítulo 22, versículo número 7, está escrito assim, amados: eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E se prestarmos atenção nas últimas palavras de Jesus para o discípulo amado João, na ilha de Patmos, capítulo 22, Jesus, ele, por 2 ou 3 vezes, ele frisou que ele voltaria breve, sem demora. Eis que venho sem demora. Repete isso no versículo número 12, mais um pouquinho à frente na tua Bíblia, 22, 12, está escrito assim, ó: eis que venho sem demora. Novamente Jesus diz isso. E comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E para encerrar o livro, que o livro vai até o versículo 21, no versículo 20, novamente, Jesus disse, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente que eu venho sem demora. E a palavra termina dizendo amém, vem Senhor Jesus. Maranata. Que é um desejo do coração de todo o cristão. Todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, filho, uma chama queima dentro do seu coração. E é a chama pela volta do Senhor Jesus. Isso é tão precioso que logo que Jesus subiu ao céu e deixou os seus discípulos aqui na terra, eles tinham uma certeza muito grande, uma expectativa muito grande de uma volta rápida de Jesus, de uma volta sem demora de Jesus, de uma volta eminente de Jesus, que quando eles se encontravam e se cumprimentavam, amados, a palavra que eles usavam como referência nos seus cumprimentos era Maranata, que significa, ora vem o Senhor Jesus, breve vem o Senhor Jesus, está voltando o Senhor Jesus. Isso sempre foi um anseio muito grande, muito forte, de todos aqueles que pregaram a palavra, de todos aqueles que evangelizaram, de todos aqueles que ensinaram o Evangelho de Jesus. Em o coração de todos eles havia essa convicção, essa certeza, essa expectativa de que breve Jesus vai voltar. Mas aí, amados, você pode dizer, pastor, se passaram 2000 anos, desde que Jesus deu estas palavras para o discípulo amado João. E o próprio Jesus enfatizou que breve ele voltaria, que eis que ele volta, eis que ele vem sem demora. Isso foi muito forte, principalmente na primeira igreja, a igreja do tempo de Éfeso, onde se pregava o amor, a volta de Jesus. Isso foi muito forte.
O evangelho rapidamente naquela época se espalhou de uma maneira muito forte. Foi uma época em que se levantava missionários a todo instante. A todo momento alguém chegava para os discípulos de Jesus e dizia: eu quero ser missionário, eu quero ir pregar a palavra, eu quero ir em algum lugar evangelizar. Envia-me a mim. Isso era um desejo muito forte das pessoas daquela época. Tanto que tinha algumas escolas preciosas, como a de Barnabé, e tinha alguns discípulos que geravam discípulos de uma maneira muito contundente, forte, enraizada, como era o caso de Paulo, que gerou Tito e tantos outros. Porque isso era muito forte no coração das pessoas. Isso era tão forte que, por um período de mais ou menos 90 anos, da primeira igreja, quase todo o mundo foi evangelizado. Porque Jesus também tinha dito para os seus discípulos de que, quando este evangelho da verdade fosse pregado para todo o povo, toda a nação, então viria o fim. Então eles colocaram em o seu coração e na sua mente o desejo de falar de Jesus rapidamente para todo mundo, para que Jesus pudesse voltar. E aí passa o tempo, passam anos, já se passaram 2000 anos, toda aquela geração se passou, surgiram as outras igrejas, porque Apocalipse nos ensina que são 7 igrejas ao longo da história do evangelismo. Nós já vivemos as 6 primeiras, estamos vivendo a 7ª igreja, e segundo a Bíblia, a 7ª igreja é talvez a pior de todas, porque já teve igrejas missionárias, já teve igrejas revolucionárias, já teve igrejas evangelísticas, e agora nós vivemos a 7ª igreja, a igreja adormecida, acomodada, descansada. Talvez a igreja que, quando escuta alguns versículos, como nós lemos o 7, o 12 e o 20, de Apocalipse 22, que Jesus fala: breve eu voltarei, eu venho sem demora, talvez já acabe soando para a igreja dos últimos tempos como, sei lá, será? Talvez seja, talvez não seja. E há uma palavra, amados, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, você pode nos acompanhar aí, que diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. Aleluia. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Então Pedro, ele nos ensina, e Pedro ensina coisas preciosas, amados. Se você ainda não leu os livros de Pedro no final da tua Bíblia, leia, que nos ensina algumas coisas preciosas. E Pedro alerta que chegaríamos um tempo em que se levantariam escarnecedores, ou zombadores, ou caçoadores, confrontando a fé do cristão, ou brincando com a fé do cristão, ou escarnecendo da fé do cristão, chegando e dizendo: onde está a promessa? Onde está a expectativa da vinda de Jesus? Porque faz 2000 anos que está sendo pregado: ele vai voltar, Maranata, breve o Senhor volta. Então já não são poucos nesses últimos tempos que já estão se levantando para zombar, para brincar com os cristãos. E dia desses ainda eu li alguma coisa sobre algumas seitas que têm se levantado,
E o líder de uma dessas seitas estava exatamente falando sobre isso, dizendo que o cristão vive embasado em uma fé que por si só já não se sustenta mais, porque falam tanto da vinda de Jesus, do arrebatamento, de um novo céu, de uma nova terra, que é uma coisa que não aconteceu, não acontece e não se vê perspectiva de acontecer. Então já começam as brincadeiras, já se começam os escarnecedores, os zombadores, brincar com a fé do cristão. E isso, de uma certa forma, é tão terrível, filhos, que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo bem que vivemos a 7ª igreja, que é acomodada, mas já descansou, e já não anseia mais desesperadamente pela volta de Jesus, e já não fala mais Maranata, e talvez nem nas nossas orações, nós já não estamos mais clamando, vem Senhor Jesus, manifesta a tua glória. Quando vai ser o arrebatamento? Que dia nós vamos voltar para casa? Que hora o Senhor vai nos chamar? Quando será esse tempo? Isso, de uma certa forma, filhos, já não faz mais parte da oração do cristão. Porque ao longo dos tempos, nós nos acomodamos em achar que talvez essa vinda de Jesus demore mesmo, e ao longo do tempo nós nos acostumamos a nos adaptarmos ao mundo em que vivemos. E aí, de uma certa forma, mudou muito. Mudou muito a vontade do cristão, do crente, o desejo do crente. Quando a principal deveria ser volta ao Senhor Jesus, nós estamos colocando tantas outras coisas à frente da volta de Jesus. Agora é um tempo em que eu preciso cuidar da minha família, agora é um tempo em que eu preciso estudar, agora é um tempo em que eu preciso adquirir algumas coisas, agora é um tempo em que eu preciso me formar, agora é um tempo em que eu preciso construir. Nós enumeramos tantas coisas, amados, que de repente, se Jesus realmente aparece agora nos céus, para buscar os seus, é capaz de alguns cristãos dizer, Senhor Jesus, agora não, né? Agora eu não posso. Quem sabe me dá mais um tempo, mais uns 30 dias, mais um ano, deixa eu resolver umas coisas, deixa eu conquistar umas coisas que eu ainda não conquistei. Porque não priorizamos mais essas coisas. Difícil se levantar, hoje em dia, alguns Enoques, né? Que Deus chega e diz, que tal ir para o céu agora? E Enoque respondeu para o Senhor, demorou, Senhor, só se for já, né? É como se, amados, um anjo viesse e anunciasse a nossa morte. Qual seria a nossa resposta? Chega um anjo e diz, Mari, deu. Hoje mesmo o Senhor te quer de volta no céu. Qual vai ser a tua reação? Quantos de nós, quando o médico diz assim, essa doença, não sei quanto tempo tu vai aguentar. E nós se desesperamos, fazemos campanha, tomamos todo tipo de medicamento, pagamos fortuna para prolongar a nossa vida. Para, de uma certa forma, não voltar para a casa do Pai. Por isso, amados, que o hora vem Senhor Jesus, a eminência volta de Jesus, a promessa de Jesus que breve voltaria, já não soa mais em nosso coração como um desejo ardente, como soava no coração da igreja primitiva. Como eles lutavam por levar o evangelho para todo o canto, todas as nações, todas as pessoas, para que Jesus pudesse voltar. E aí, amados, Pedro, ele nos ensina que ele se levantaria nos últimos tempos.
se levantariam nos últimos tempos, amados, para dizer: onde está a volta do Senhor Jesus? Onde está a promessa de Jesus? O que aconteceu com a promessa do Senhor Jesus? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, primeiro, que o Senhor não conta o tempo da maneira como nós contamos. Não é assim que o Senhor conta o tempo. Então, talvez os zombadores, os escarnecedores estejam dizendo assim: passou 2000 anos e cadê a promessa de Jesus? Mas lá no céu, talvez tenha passado um dia. Para o Senhor, talvez tenha passado um dia, ou 100 anos. Deus não conta o tempo da maneira como nós contamos. A primeira coisa que nós precisamos saber, filhos, ou uma das coisas que nós precisamos saber sobre a eternidade, é que lá no céu, na eternidade, não há contagem de tempo. Nós vamos chegar lá e a palavra diz que não haverá mais dia e noite. Haverá sempre luz, porque o próprio Senhor vai clarear, iluminar com a sua presença. Então se perde a contagem dos dias. E essa consciência o cristão precisa ter, filhos, até para nós entendermos algumas coisas da Bíblia. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis sobre a formação do mundo, e aí nós viemos na consciência do nosso conhecimento. Um dia, 24 horas. Segundo dia, mais 24 horas. Sexto dia, sétimo dia. Mas será que é este o tempo de Deus? Será que foi neste tempo de contagem de segunda a sábado que Deus fez todas as coisas? Ou se passaram milhares de anos? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Versículo número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então Deus prometeu. Será que quando Jesus disse por 3 vezes, no findar do livro de Apocalipse, no encerrar a Bíblia, breve eu voltarei, será que Deus repensou essa promessa lá no céu? E disse: não, acho que vamos retardar mais 1000 anos. De repente agora, quando virou o milênio, no ano de 2000, o Senhor fez uma reunião e fez um projeto com Jesus, com o Espírito Santo, com seus anjos, com seus arcanjos, com seus querubins. Pensou assim: não vamos acrescentar mais 1000 anos, vamos deixar para o ano 3000. Mas a palavra diz que o Senhor não retarda, mesmo que alguns a julguem demorada. Por que está demorando? Por que as coisas não acontecem? E nós temos que trazer isso também, filhos, para aquelas promessas diárias que o Senhor acrescenta em a nossa vida, para aquelas promessas que a Bíblia diz que vão acontecer em a nossa vida, para aquilo que a Bíblia diz que o Senhor tem para guardado, para entregar para aqueles que o amam. E aí nós não podemos ficar ansiosos esperando que isso aconteça amanhã ou num piscar de olhos. Mas ao tempo de Deus vai acontecer, porque Deus não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é paciente conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos nós possamos chegar ao arrependimento. Muitas vezes as coisas não acontecem, amados, porque Deus está esperando a nossa mudança, a nossa transformação. Muitas vezes a bênção não vem porque Deus está esperando nós podermos tratar o nosso coração, mudar os nossos pensamentos, transformar os nossos pensamentos. A palavra diz, amados, no versículo número 10, está escrito assim, ó: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aleluia. Então, uma das coisas que nós precisamos interpretar quando Jesus disse: eis que venho sem demora, eis que venho de repente. Algumas Bíblias está escrito assim: eis que venho rapidamente.
Apocalipse 22, 7, 12, 20. Algumas versões estão trazendo essa tradução rapidamente, de repente, breve. Nós precisamos entender, filhos, que Jesus está se referindo, talvez não ao tempo cronológico como nós conhecemos, mas Jesus está se referindo ao momento que ele vai vir. Não é um momento planejado, não é um momento projetado, não é um momento anunciado. Porque se assim o fosse, amados, nós deixaríamos para nos preparar a hora que fosse anunciado o momento. É como se de repente, hoje, o Senhor Jesus nos desse uma visão, um discernimento, uma revelação, dizendo assim: olha, em 30 dias vai acontecer o arrebatamento. E aí eu revelo para vocês e digo assim: olha, Jesus disse que em 30 dias vai acontecer o arrebatamento. Aí nós teríamos, de uma certa forma, 30 dias para nos preparar. Seria, de uma certa forma, aquela correria. Alguns se consertando, outros pedindo perdão, outros se reconciliando, outros pagando as suas dívidas, aquelas que às vezes passam esquecidas, outros, amados, voltariam correndo para a presença do Senhor, porque quem sabe estão ausentes, estão frios. Talvez as igrejas lotassem, se enchessem. Talvez quando o louvor durasse meia hora, 40 minutos, as pessoas pedissem: alonga o louvor, pastor, dá mais um tempo, mais uma hora. Talvez quando encerrasse o culto, as pessoas não tivessem a menor vontade de ir embora, queriam permanecer na presença do Senhor. Mas por quê? Fora anunciado que em 30 dias haveria o arrebatamento. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as suas obras que nela existem desaparecerão. Essa parte B do versículo, amados, é um pouco teológica, mas eu já acrescento para vocês que é para nós entendermos que a terra, da maneira que ela existe, não vai permanecer na volta do Senhor Jesus. Ela vai ser destruída, porque os elementos do céu cairão sobre a terra, estrelas, sol, e a terra será destruída pelo fogo. Por isso que não haverá mais um destruir da terra pela inundação, pelas águas, como foi no tempo de Noé. Porque a promessa agora é de que ela será destruída pelo fogo, e que ela não será mais da maneira como nós a conhecemos. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim, ó: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. Versículo 2. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então Paulo está dizendo assim para eles: olha, amados, eu estou falando para vocês, e no que antecede o capítulo número 5 de Tessalonicenses, eu estou falando para vocês sobre mudança, sobre conversão, sobre arrependimento. E aí, quando ele entrou no tema da volta de Jesus, ele disse assim: não é necessário que eu lhe dê detalhes, porque o próprio Senhor Jesus ensinou. Mas é preciso que nós saibamos perfeitamente que o dia do Senhor Jesus vai ser como a vinda de um ladrão à noite, de uma maneira inesperada, rápida, de repente, breve, sem que ninguém esteja esperando. Isso foi o que Jesus quis revelar para João em Apocalipse 22, 7, 12 e 20.
Quando Jesus disse: eis que eu venho breve, eis que eu venho de repente, eis que eu venho rapidamente. Por isso, amados, aqueles que talvez se acomodaram, como é a sétima igreja, e descansam esperando assim: isso não vai acontecer hoje, isso não vai acontecer esse ano, isso vai acontecer daqui a um tempo. Talvez aqueles que acham que pode consertar a sua vida, quem sabe o mês que vem, quem sabe o ano que vem. Talvez aqueles que achem que o tempo de se batizar nas águas vai ser um dia, quando estiver preparado, entender, compreender. Talvez aqueles que acham que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e precisar ter uma atitude de mudança na vida, filhos, não seja para hoje, não seja para amanhã, porque ainda se tem muitas coisas do mundo que ainda quero viver, ainda quero desfrutar. Como se entregar a vida para Jesus, como se aceitar o Senhor Jesus como Salvador, como se batizar em as águas fosse uma espécie de um castigo, fosse uma espécie de um peso, de um fardo colocado sobre as costas. Por isso que muitos acabam dizendo assim: não estou preparado, não é a minha hora, ainda não é agora. Porque acabam entendendo, às vezes, que o Evangelho vai lhes impor uma mudança na qual ainda não estariam preparados para viver. Eu ainda não quero viver essas coisas do Evangelho. Ainda tem coisa do mundo para eu viver. Ainda tem coisas que eu quero desfrutar. Mas a palavra diz que a vinda do Senhor Jesus será de repente, rápida, breve, sem que ninguém espere, como um ladrão que vem à noite e ninguém espera. E se é uma coisa que surpreende, amados, é quando um ladrão vem e rouba alguma coisa. Nós chegamos em casa, tem uma janela arrombada, falta alguma coisa dentro de casa, nós começamos a não acreditar, mas não pode ser verdade. Como foi acontecer? Não pode. Ninguém viu. E agora? E eu vejo às vezes algumas entrevistas na televisão, quando acontecem algumas catástrofes, como chuva, enchente, enxurrada, fogo. E geralmente as pessoas começam a reportagem dizendo assim: aconteceu uma coisa que eu nunca esperava na minha vida. Eu jamais imaginei que ia acontecer. Eu nunca esperei que isso acontecesse. Dando uma entrevista para o repórter. Mas de uma certa forma, amados, falando aquilo que está realmente no coração do ser humano. Nós nunca esperamos, nunca estamos preparados e nunca acreditamos que vai acontecer. O ladrão, por exemplo, nós sempre achamos que pode acontecer na casa dos outros. Mas não estamos preparados para que isso aconteça. Versículo número 3. Aleluia. Quando andarem por aí as pessoas dizendo: tem paz, tem segurança, eis então que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores do parto para a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Sabe, amados, um dos maiores enganos de Satanás sobre o coração do ser humano é fazer com que o ser humano ache que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Estou em paz. Estou em segurança. Já teve pessoas que eu fui falar de Jesus e elas me responderam mais ou menos por aí. Dizendo: pastor, por que tu acha que eu tenho que ir para a igreja se está tudo bem comigo? Está tudo bem na minha casa, está tudo bem com a minha família, está tudo bem no meu emprego, estou com saúde, estou ganhando dinheiro, está tudo certo. Como se vir para a igreja e aceitar o Senhor Jesus Cristo fosse, amados, somente em um momento de desespero, de dor, de agonia, de necessidade. Aí parece que lembrei que existe Jesus.
Mas se está tudo bem, amados, se está tudo em paz, se está tudo em segurança, nós descansamos. Só que Paulo diz assim, exatamente quando se pensa que está tudo bem, quando se pensa que está tudo seguro, quando se pensa que está tudo descansado, aí vai sobrevir uma repentina destruição. Acontece de uma hora para outra. Essa é a volta repentina, é a volta breve de Jesus, é a volta de repente de Jesus, filhos. Vai acontecer no momento em que nós achamos que agora está tudo bem, agora eu estou descansado, agora está sob o meu controle, agora eu tenho domínio. É como a hora do parto. Às vezes está lá a mulher, barrigudinha, no seu 9º mês. Estou conjecturando porque eu não conheço essa dor. Mas as mulheres sabem do que eu estou falando. Está lá tudo bem, 9º mês, né? Sorrindo, alegre, acariciando aquela barrigona, e de repente, sem nenhum aviso, de um momento para outro, de um instante para outro, eis que vem a dor. E quando vem a dor, amados, a dor do parto não dá para protelar, não dá para postergar, não dá para deixar para outro dia. Não dá para a esposa dizer assim para o marido, estou com dor de parto, já estou com saindo água da bolsa, mas vamos deixar para amanhã, está tudo tranquilo, né? Vamos deixar para a semana que vem. É imediato, é iminente e é naquela hora. Então esse breve que Jesus quer nos dizer, filho, esse de repente que Jesus quer nos dizer, amados, é para que nós possamos estar preparados, porque pode acontecer em um momento em que nós menos esperamos. A volta do Senhor Jesus pode acontecer quando nós menos estamos preparados. Aleluia. A palavra diz no versículo 4. Aleluia. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os apanhe de surpresa como o ladrão. Então Paulo disse assim, olha, vocês sabem, tem sido explicado, tem sido falado sobre arrependimento, tem sido falado sobre nova criatura, sobre nova conduta, sobre idoneidade, integridade, caráter, tem sido falado sobre perdão, tem sido falado sobre pecado. Então vocês não estão na escuridão, vocês conhecem, vocês são orientados, vocês ouviram a palavra, vocês não estão na treva. Vocês não estão despreparados para que de repente a volta de Jesus os pegue como se fosse o ladrão chegando à espreita na escuridão da noite, quando menos se espera. Vocês têm conhecimento, vocês têm sabedoria, vocês não são leigos, vocês não vivem na escuridão. Versículo número 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, aleluia. É um alerta que Paulo estava fazendo para Tessalonicenses, amados, que serve para a igreja dos dias de hoje. Nós não somos leigos, nós não somos desesclarecidos, nós não somos desconhecedores. Nós não somos mais escravo do pecado, nós não somos mais filho de Satanás, nós não somos mais filho das trevas. Houve uma mudança na nossa vida, houve uma transformação na nossa vida. Hoje nós andamos na luz, hoje nós andamos no Senhor Jesus Cristo, hoje nós andamos no Espírito Santo. Então nós não somos mais da treva, nós não somos mais da noite. Nós somos filhos da luz. Nós temos que ter essa consciência. Versículo número 6. Assim, pois, não vamos dormir como os demais. Pelo contrário, precisamos vigiar e sermos sábios, sóbrios, conscientes.
Amados, não se espera a vinda de Jesus amanhã, não se espera a vinda de Jesus para o ano que vem, não se espera a vinda de Jesus para aqui 10 anos, 20 anos. Mas a cada dia, com consciência, com sabedoria, com discernimento, com maturidade, o cristão tem que estar preparado para a volta de Jesus. Por isso que Jesus disse, é breve, é de repente, é sem que ninguém espere. Aleluia. Mateus, capítulo 24, versículo 43. Aleluia. Está escrito assim, ó, porém considere isso, se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão, então ele vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Será, amados, que tudo em a nossa vida tem que estar ligado ao fato de nós termos o conhecimento do que vai acontecer, para daí tomarmos uma medida, para daí tomarmos uma precaução? É como quem bate o carro sem seguro, bate o carro sem seguro, no outro dia liga para a seguradora, quero fazer um seguro, agora já bateu. O ladrão vem, arromba a janela, entra, rouba as coisas, no outro dia, ele liga para a serralheria, liga para o Meco, vem aqui, precisamos fazer uma grade na janela. Agora o ladrão já roubou, já entrou, já assaltou. É preciso, amados, vigiar antes. É preciso, amados, blindar antes. É preciso, amados, se cuidar antes. Se preparar. Porque se soubéssemos que hora seria, aí nós íamos vigiar. Aí nós íamos ficar atentos. Olha, Jesus vai voltar amanhã à noite. Quem vai comigo lá para o morro orar, esperar a volta de Jesus? Ia todo mundo. Anunciei. Agora, se eu disser assim, olha, não sei que dia Jesus vai voltar, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas quem vai comigo lá para o morro amanhã para esperar a volta de Jesus? Alguns vão dar risada. Mas o pastor está maluco. Esperar a volta de Jesus não foi anunciado, ninguém sabe. Se for anunciado, nós nos preparamos. Se não for anunciado, nós negligenciamos, amados. Não estamos nem aí com a nossa responsabilidade. Versículo 44. Por isso, estejam também vocês preparados. Aleluia. Nós precisamos estar preparados, filhos, porque a vinda do Filho do Homem será a hora em que vocês menos esperam. A hora que você menos espera. A hora que você achar hoje, não vai ser. De jeito nenhum. Então hoje não tem problema. Não vai ser hoje. É como uma brincadeirinha que eu li esses dias, mas não sei se tem verdade ou não. Que um pastor estava no interior, muito distante, já tinha andado não sei quantos quilômetros no interior, um calor danado. E aí ele parou num bar, ele disse, aqui no interior, nunca vim aqui antes, não sei nem onde eu estou, ninguém me conhece. Ele disse, vou tomar uma cerveja hoje então. Aí chegou para o dono do bar e disse, vê uma cerveja bem gelada para mim. Aí ele olhou para ele e disse, pastor, o senhor vai querer Brahma ou Skol? Ele disse, meu Deus, não é possível, até aqui. Então nós precisamos estar, filhos, conscientes, vigiar, a todo instante ter o domínio das nossas ações, a responsabilidade das nossas atitudes, filhos. Não é porque o marido está longe de casa, está longe dos olhos da esposa, que pode pecar. Não é porque ninguém está vendo que eu posso me apropriar de alguma coisa que não é minha.
Não é porque eu perdi um pouco o controle, filhos, e eu deixei a ira me tomar, e eu falei bobagem, disse besteiras, ofendi algumas pessoas. O cristão precisa estar preparado a todo instante, precisa estar maduro a todo instante, filhos. Porque isso vai acontecer em uma hora que nós menos esperamos. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22, 7, que nós lemos no início. Jesus disse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, há uma promessa do Senhor Jesus, nesse versículo, filhos, acompanhada de um pedido, de um desejo de Jesus, de uma bem-aventurança. E se não me engano, esse é o último versículo da Bíblia que fala em bem-aventurança. Tem tantos. Mas Jesus disse: olha, eu venho rápido, eu venho sem demora. Mas feliz é aquele, bem-aventurado é aquele. Glória para aquele que for encontrado guardando as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é aquele que for encontrado na hora em que Jesus voltar, filhos, que vai ser de repente, vai ser em um momento menos esperado, vai ser em um momento não anunciado. Bem-aventurado é aquele que for encontrado digno, guardando as palavras do Senhor, guardando as palavras da Bíblia. Aleluia. Apocalipse 22, 14, está escrito assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aleluia. Há uma promessa, amados, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E a palavra diz que bem-aventurado é aquele que, a hora que o Senhor Jesus voltar, que vai ser breve, de repente, sem que ninguém espere, bem-aventurado é aquele que for encontrado limpo, lavado, com as suas vestes lavadas. Porque esse vai com o Senhor Jesus, vai ter direito a entrar pela porta da Nova Jerusalém, a participar do fruto da árvore da vida. Aleluia. Bem-aventurado. Isso é motivo de júbilo, de glória no céu, quando nós somos encontrados, filhos, merecedores, preparados, esperando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Versículo 17, 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aleluia. Amados, é preciso voltar a ser desejo do nosso coração a volta de Jesus. Vem, Senhor Jesus, ora vem. O Espírito clama, chama: vem, Senhor Jesus. A noiva clama e chama: vem, Senhor Jesus. Sabe, filhos, quando a palavra nos compara à noiva, que aguarda o dia das bodas, esperando ansiosa pelo noivo, talvez a gente veja nessa última igreja dos últimos tempos, uma noiva que não tem mais essa preocupação. E às vezes a gente vai em alguns casamentos, e breve vamos ir em mais um, aleluia. Está chegando a hora. E às vezes eu vejo a preocupação do noivo ali no altar, aguardando a chegada da noiva, e às vezes começa a demorar um pouquinho, e às vezes alguns começam a brincar, né? Ah, eu acho que ela desistiu, acho que ela não vem mais. E em vez de ajudar e acalmar o noivo, acabam desesperando ele mais ainda, né? Deixando ele angustiado mais ainda, né?
essa expectativa, amados, tem que estar em nosso coração. Esse desejo de que o noivo venha para buscar a noiva que está preparada, tem que queimar em nosso coração, filhos. Esse desejo da volta do Senhor Jesus tem que queimar em o nosso coração. Aquele que ouve, diga, venha, Senhor Jesus. Aquele que tem sede, diga, venha, Senhor Jesus. Aquele que quiser receber da graça, da água, de graça da água da vida, diga, venha, Senhor Jesus. A igreja precisa desejar a volta de Jesus, filhos. A igreja precisa voltar a clamar pela volta de Jesus. A igreja precisa dizer, ora, venha, Senhor Jesus. Aquele que tem sede, diz, vem, Jesus. Aquele que ouve, diga, vem, Jesus. Aquele que quer receber de graça da água da vida, diz, venha, Senhor Jesus. Isso tem que queimar em nosso coração, filhos. Isso tem que ser desejo do crente, do coração do cristão. Nós precisamos estar a cada dia preparado para este momento, filhos. Desejosos deste momento, aguardando este momento, adornados para este momento, filhos. Com nossas vestes limpas para este momento, filhos. Preparados. Cheio da presença do Espírito Santo, aguardando este momento, desejando este momento. Coloque-se em pé na presença do Pai.